Tá gravando, tá valendo, começando mais um podcast aqui do Clube Arte 7, esse programa, esse podcastzinho aqui de falar sobre cinema, onde a gente se reúne para trocar ideia, onde a gente se reúne para falar de arte, para falar de cinema, tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente ama. E hoje aqui eu tô com o Dan Vitor. Muito obrigado, Dan, por participar do episódio de hoje. Se apresenta aí, Dan, não fica só acenando não, rapaz. Pensei que você ia seguir aí como host do podcast. Bom, aqui não tem host, aqui só tem... Aqui é todo mundo junto. Todo mundo junto. Então, sou Dan Vitor, eu sou publicitário, inclusive hoje é dia dos publicitários, hein? Tem uma galera aqui da área. E sou diretor de fotografia, trabalho com vocês, inclusive. A gente já trabalhou em muitos projetos. E tomara que a gente faça muita coisa. E é isso, vamos seguindo a história que a gente vai se conhecendo mais ainda um pouquinho. Pronto. E também aqui, Bruno Bitten. Eu acho que é assim que se fala, cara. Mas enfim, Bruno se apresente aí, velho. Obrigado por aceitar o convite. Valeu. Eu sou Bruno, né? Bitten. E isso aí, eu trampo com vídeo aí há um tempo. Há uns 4 anos, 3 anos. Gosto bastante dessa parte de fotografia, luz e poder plugar uma luz em qualquer lugar assim e fazer alguma coisa. É isso. É isso aí. Ele aqui que quem conhece o podcast dos primórdios sabe desse garoto aí, desse moleque meio exagerado às vezes, né? Que fazia umas bagunças nos episódios passados e tudo mais. Fala aí, Vini. Beleza, querido? E aí, galera, tudo bem? Eu não posso deixar, né, a marca registrada de falar com o pessoal, né, galera? Tudo sob tranquilo. É o padrão. Você vai entender quem viu no início, né? Quem viu no início, referências no início. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Vinícius, sou publicitário também, assim como o Dan Victor. Estudei junto com o Marco, lá na FAT. E a gente se conhece desde essa época e eu também sou diretor, né? Já fui diretor de fotografia também antes. Na verdade, a gente faz um pouco de tudo, né? Desde o começo a gente faz um pouco de tudo. Produtor, diretor de fotografia. Que aparecer a gente tá fazendo. É isso. É isso. E eu sou esse cara aí, Marco, também. Me chamo Marco, também sou publicitário, também sou cineasta. A gente se envolve aí nessa cena de produzir independentemente aqui em Feira de Santana, nessa região aqui da Bahia, sempre procurando também expandir, né, a mensagem do cinema, a mensagem da arte para onde é que a gente passa. E hoje, né, para se falar de cinema, para se falar de filmes, tem um quesito que é muito importante, tem um quesito que muitas vezes ele é bastante falado, mas nem sempre compreendido, que é essa coisa da cinematografia, essa coisa da fotografia de um filme. O que é uma fotografia de cinema? O que é a cinematografia? O que é que faz essa área, né, de uma produção que é tão importante? O que é que faz essa área acontecer? Eu acho, a proposta desse episódio é essa, a gente conversar sobre isso, né? Nós temos aqui pessoas que fazem isso no seu dia a dia, em maior ou menor grau, como o Vini falou, né? Alguns de nós somos diretores, outros diretores de fotografias de ofício mesmo, mas de toda forma a gente tem, além dessa gosto, né, desse gosto de assistir muitos filmes, assistir muitas séries também, né, dependendo do caso, que querendo ou não vai ter essa coisa da cinematografia, da fotografia como base. Além desse repertório, a gente também tem um repertório da prática e querendo ou não a gente aprende bastante, e é isso que a gente quer discutir aqui hoje. E já desde o início eu quero soltar aqui uma pergunta aqui, que não é muito simples não, mas a gente vai tentar achar aqui o que é a fotografia cinematográfica, o que é a cinematografia. Quem é que responde primeiro aí? Sem cri-cri, por favor, gente. Vai, Bruno. Vai, Bruno, joga duro aí. Já me jogaram aí, me puxaram aí, me empurraram nesse despenhadeiro aí, agora eu vou cair. Rapaz, eu acho que assim, essa cinematografia que a gente fala, né? No final das contas, é muito a gente tentar com o que a gente tem, saca? Tipo assim, fazer aquela luz com o que a gente tem. Então, acho que hoje muito aqui, principalmente no nosso
nosso dia a dia. Às vezes a gente não vai ter o melhor HMI para fazer, vai ter uma luz foda, uma luz grande, uma luz que você vai fazer o que você quer ali, a equipe necessária, mas você tem que tentar o melhor possível com o que você tem. Então, acho que a cinematografia, essa questão da luz, assim, a gente poder iluminar, né, o local com que a gente tem. A cinematografia é muito, para mim, isso, você tentar contar com aquela luz ali, a luz que você tem, principalmente, o que você quer passar para o espectador, né? A cinematografia, a luz, vem muito para mim nesse sentido, assim. Uma boa visão, uma boa visão. Diga aí, Dan, o que é que tu acha? Tua visão? Bom, para mim, a cinematografia é um conjunto, sabe? Eu vejo muito como um conjunto de tudo, assim como o Bruno falou, a luz, e aí vem o conjunto também da parte narrativa e estética do que o fotógrafo em si quer passar junto com aquilo. Então, eu acredito muito nessa junção, sabe? Da luz, a lente que você quer usar, a textura que ela vai te proporcionar no produto final. Então, eu vejo muito como esse conjunto, né? Um conjunto artístico. E isso não é feito, por exemplo, uma pessoa só. Isso vale uma equipe, né? Por isso que eu falo que é um conjunto mesmo, porque são muitas cabeças até chegar àquele resultado final. Sobrou para mim agora, né? Finalizar. Assim, para mim a cinematografia ela inclui tudo isso aí que o Bruno falou. Eu acho que eu aprendi muito, até com o próprio Dan Victor, a gente utilizar o que a gente tem, sabe? Às vezes eu ficava, logo quando eu comecei, eu ficava muito cabreiro ainda com algumas coisas, tipo, pô, mas não tem aquela luz, a luz certa pra poder fazer e tal, mas a gente precisa iluminar a cena de tal jeito, mas a gente não tem essa luz, como é que a gente vai fazer? Não sei o que. Ele, Vini, calma, não precisa se agoniar, não precisa nada. A gente faz o que a gente tem, a gente dá um jeito, a gente ilumina, a gente troca o ator de eixo, a gente dá um jeito, pega uma luz que não é a luz mais indicada para fazer isso, ilumina, né? Se der tudo errado, sei lá, em último caso der tudo errado, pega uma luz, sei lá, de um refletor, como a gente já usou, refletor antigo que tinha jogado em casa de luz normal, tipo, de luz fluorescente, e iluminou a cena do mesmo jeito. Obviamente que não é a luz ideal, né? Mas dá para se fazer luz, dá para se iluminar a cena com o que se tem. Eu acho que a cinematografia também ela faz parte disso, né, que o Bruno falou. A gente usar o que a gente tem, não se limitar pelo equipamento, tá ligado? Não se limitar por não ter uma lente, não ter uma câmera, não tenho... E como o Marco sempre me diz, né? Tipo, a estética nunca pode sobrepor a narrativa. Então, a narrativa ela vem primeiro e a estética ela trabalha para a narrativa. O que a narrativa pede, a estética faz, não ao contrário. Então, é basicamente isso. A cinematografia ela envolve tudo isso, né? Que já falou, é luz, é trabalho em equipe, como o cinema é uma arte de trabalho em equipe, desde o cara que está pensando o plano, desde o diretor que falou assim, vamos fazer esse plano fechado, vamos fazer esse close, vamos fazer esse plano em contra-plongé, juntamente com o diretor de fotografia, juntamente com um gaffer, né? Que no caso seria Bruno, eletricista, o cara que vai falar assim, não, como é que a gente vai pendurar uma lâmpada? Como é que a gente vai pendurar uma luz num corredor da casa, sendo que não tem como pendurar? Dá um jeito, entendeu? Passa por tudo isso, tipo, desde quem está lá de uma ponta até a outra do trabalho. A cinematografia ela é tudo isso. Eu gosto muito de um exemplo, né, de uma ilustração para definir a fotografia, a cinematografia, como tentar enxergá-la como um olho, sabe? Eu acho que como é que a gente consegue identificar uma fotografia? Como é que a gente consegue identificar a cinematografia? Eu sempre respondo, cara, tenta enxergar como olho. Qual é o olho porque o filme ele passa uma visão, né? Então, sei lá, geralmente se um filme ele tem um ponto de vista de uma criança, você pode observar que a maneira de posicionar a câmera sempre vai ser de baixo para cima, né? Sempre buscando um ponto de vista que remeta a criança e tudo mais. Então isso tem muito a ver com o olho, é a maneira que a narrativa olha. Então a cinematografia, a fotografia de um filme tem muito sobre isso, né? A maneira que você olha para a obra e que a obra faz você enxergar, né? Porque eu acho que quando a gente vai, né, tentar qualificar, assim, vamos assim dizer,
o que é que faz uma fotografia de um filme ser ruim? Para mim é justamente quando ela não passa essa visão correta de que a narrativa pede, né? De que a narrativa pede. Se você tem um ponto narrativo no qual enfim, a estética do filme pede que mostra a solidão de um personagem, você lota, sabe? Os espaços, você cria uma iluminação, você cria uma estética, você colore aquilo, né? Porque de certa forma também a cinematografia também é cor ou falta de cor, enfim, é tudo que equilibra a maneira que a gente enxerga. Se você polui aquilo, você quebra o trato que você tinha, você quebra aquilo que era necessário para a cena. E então, para mim, a fotografia, ela vai passar por isso, né? Vai passar por isso, por essa dinâmica de você enxergar o filme. Como você enxerga o filme, né? Imageticamente se falando, tem muito a ver com a eficiência da fotografia, com a eficiência da cinematografia. E isso passa muito justamente pelo papel do diretor de fotografia, né? Que muita gente, às vezes, enxerga somente o lado, né, do diretor, daquele cara que está comandando tudo, mas o diretor de fotografia tem essa responsabilidade de trazer assim, esse equilíbrio, né, imagético que muitas vezes o diretor ou qualquer outro membro da equipe ele não vai conseguir. Ele vai trazer esse equilíbrio aí de manter a imagem do filme sempre coesa. Acho que o papel do diretor de fotografia passa por aí. E eu quero saber de Dan já, vou abrir com o Dan essa parte, de como é que tu se sente, Dan, assim, fazendo a fotografia de um filme, sabe? Como tu se sente nessa responsabilidade e como as obras que você viu durante toda a vida te influenciam a isso. Pois é, amigo, é uma questão assim que quando a gente se vê na fotografia, eu até puxar um gancho de Vinícius em relação ao que ele falou, a luz, sabe? Que a fotografia, como tem muito a ver com a luz, mas é uma coisa bem difícil, assim. Bruno mesmo sabe também como é complicado você até simular uma luz, um aumento daquele, e você criar uma estética ali para que chegue no formato final e junto com a câmera você setar a câmera, né, toda para chegar naquele produto. Então acaba sendo complicado, mas é muito prazeroso. Para mim, pelo menos, é muito prazeroso, porque naquele momento ali que eu estou fazendo, inclusive, eu consigo experimentar outras coisas. Se não está funcionando para aquele filme, eu vou pegar aquela ideia, vou guardar e posso usar mais na frente. Então, assim, para mim, a fotografia, a minha direção fotografia é muito assim, de experimentos. Eu costumo muito de sair, experimentar e colocar lentes diferentes até chegar no conceito que eu quero, que eu imaginei. Mas em relação a produzir em si, no momento, é muito bom quando se tem também uma junção junto com o diretor, como você falou, já que o diretor de fotografia é o responsável por colocar tudo aquilo na tela, né? Porque não basta ter aquele filme lindo, aquele roteiro lindo, mas na hora que você vai colocar na tela aquilo ali, você tem uma responsabilidade, sabe? E isso me treme um pouco, assim. Poxa, eu tô responsável agora por passar a visão do diretor, sabe? É aquela coisa, assim, o diretor precisa que eu conte essa história dessa forma, então eu preciso pegar tanto aquela ideia dele e juntar com as minhas ideias até chegar no produto final. E, tipo assim, é uma coisa que eu amo muito, porque vem a questão da semiótica, assim. Quando a gente trata de imagem, a gente vai falar muito do significado, né? Porque aquilo que a gente está colocando na tela vai significar, como o Marco mesmo já citou, como o Marcos mesmo já citou em relação ao que você quer demonstrar com o olhar. Se é uma visão de uma criança, a gente vai ter os eixos de câmera diferentes. Se é uma visão que você quer trazer um personagem para um patamar acima, se você quer colocar ele como se ele fosse um líder, uma coisa, você vai mudar os eixos da câmera. Então, é muito doido, muito legal fazer tudo isso, porque você consegue criar
no imaginário do telespectador vários significados. E para mim isso é o que mais me motiva. Até quando eu assisto qualquer produto, qualquer filme, qualquer coisa, eu fico observando muito isso, para ver o que aquele diretor de fotografia ele quis passar, para ver o que aquele diretor também quis passar naquela cena e ver como as coisas se encaixam. Tem muito disso, assim. E tem uma parada que você até falou aí sobre essa questão da experimentação. Acho que é algo que é bem senso comum em nós, né? E não me botando como diretor de fotografia, mas na direção a gente trata sempre de experimentar, né? Então, a gente vai testar uma luz, a gente vai testar, o ator vai tentar uma vez, a direção vai falar, velho, não gostei, tenta de novo. A gente vai testar. Então, eu acho que até a questão de cinema, de audiovisual, né? Tudo isso é muita experimentação, né? Experimentar e testar, usar o que tem, testar uma vez, 2 vezes. Pô, não sei se valeu. Vamos testar mais uma, vamos fazer mais uma. É sempre esse teste, né? Esse teste contínuo. A gente sempre está testando algo ali. Isso é muito bom, essa questão do teste, porque a gente vai chegando em várias situações, assim, você vai vendo o quanto melhora, assim, o quanto você vai melhorando também no trabalho, porque... E às vezes você vê até que o que você pensou antes não é exatamente o que você queria, às vezes foi uma outra coisa que você testando isso percebeu, né? Então, muito desses testes ensinam a gente que às vezes o que você quer ali não é exatamente o que você precisa, né, para aquilo. Muito disso mesmo. É interessante também porque, tipo, pegando o gancho aí, antes de falar, né, um pouco sobre o que o Marco perguntou para a dona no começo, pegando um pouco do que Dan falou sobre lente, por exemplo, e equipamento, porque cinematografia também tá ligada a equipamento, né? Ele fala muito sobre luz, mas se você não tem um bom sensor, se você não tem uma boa câmera, não necessariamente isso quer dizer que seu filme vai ser ruim, entende? Então, tipo, com relação ao que o Dan falou mesmo da lente, que, né, às vezes a gente tem uma lente mais barata, mas que a gente testa várias lentes, a gente estuda muito, a gente testa bastante, e é isso, tipo, a gente gravou o clipe mesmo, o coral, da banda Mamba Suite, e aí, eu falei assim, a gente tinha algumas opções de lente, né? A gente tinha uma 51.4, a gente tinha uma lente da Sigma, que é uma lente um pouco melhor, a gente tinha outras opções, e aí da Victor foi testando, chegou que eu pedi 2 lentezinhas da China, essas lentezinhas 300 conto, 400 conto a lente foi, tipo, que na verdade é uma lente que ela foi usada antigamente, ela era de câmera de segurança, e aí o pessoal pegou e adaptou. Acho que é Fujian. 2528, né? Fujian. É Fujian. 2528. Eu acho que foi R$400, né? Que eu comprei. Mesmo. E Dan Victor botou na câmera e falou: essa lente que eu quero usar. E tipo, a gente poderia estar com uma lente de 100 mil reais ali, mas a lente que ele escolheu foi uma lente de 300, 400 reais. Então, tipo, às vezes a gente se apega muito a valor, a preço. Eu não tenho uma lente pra fazer. Eu não tenho uma câmera pra fazer. Eu não tenho. E eu era uma dessas pessoas. E com o tempo você vai ganhando experiência, você vai vendo que não necessariamente você precisa ter tudo para poder fazer uma parada, tá ligado? Você já precisa ter uma melhor câmera. Já que a gente entrou nesse assunto, então eu vou até seguir falando de equipamento, se Marco permitir, falando desse assunto, porque é a parte, inclusive, que eu mais bato, assim, principalmente na produção, e Vinícius trouxe uma questão que foi muito legal, assim, quando a gente foi gravar esse curta, porque, assim, eu escolhi uma lente que, para mim, era a que encaixava com o que a gente queria contar na história, mas ela também tinha umas limitações muito grandes, principalmente pelo o tamanho da lente, que era uma lente pequena, numa câmera enorme, uma câmera de cinema, e uma lente, tipo, muito pequena pra gente estar fazendo foco, pra gente conseguir mexendo no diafragma dela. Então, assim, eu tive uma limitação muito grande em usar ela no momento da gravação, tive certas dificuldades, mas, assim, para mim, naquele momento, o que o clipe precisava era aquilo ali. E eu gostei muito do resultado. Então, assim, eu acho que na direção de fotografia a gente é muito assim, de colocar muito na balança muitas coisas, sabe?
a lente que a gente vai usar, a gente sabe o que ela faz, a gente sabe a limitação dela, a gente sabe que às vezes ela não é uma lente recomendada para aquilo. Como no filme meu, Reisado, eu usei uma lente dos anos 80, que é uma lente já mecânica, uma lente antiga, já estava já com alguns fungos, mas eu usei aquilo ali porque, para mim, o filme precisava ter uma lente daquele tipo. E tive limitações, eu tive que adaptar a lente para minha câmera, tive que colocar um filtro na lente. Mas, assim, valeu a pena o resultado. Então, tem muito disso, assim, na direção de fotografia. Às vezes que a gente quer uma coisa, às vezes não é aquela lente, às vezes é aquela lente que tem uma dificuldade, mas no final vale muito a pena. Esse ponto de você se adaptar, de você buscar, né, o que é melhor para o filme, que Dan falou bastante aí, eu acho isso crucial quando a gente começa a conversar, né, sobre cinematografia, sobre direção de fotografia e principalmente sobre aquilo que a gente ouve falar, né, a respeito do tema, porque muitas vezes existe o senso comum de que fotografia, uma boa fotografia, é somente quando é bonita, quando um filme é bonito, né? Quando a obra em si é bonita, e não necessariamente. Porque você tem filmes que ele esteticamente você vai olhar e ele tem cores lindas, ele tem enquadramentos bonitos, ele tem, enfim, jogos de câmeras que são bastante vistosos, só que ele não serve a narrativa, né? Ele não serve muito bem a narrativa, ele não serve muito bem para o que o filme pede, né? Que o que manda no filme é o próprio filme, né? O que manda no filme é o próprio filme. E aí eu lembro de uma frase do Roger Deakins, que é a lenda da fotografia, né? Eu acho que todo mundo aqui admira, eu acho que impossível não, que ele fala que muitas vezes as pessoas confundem fotografias bonitas com boas fotografias. E é ele que está dizendo, não sou eu que estou falando. Porque é justamente o ponto. Você tem lá filmes que ele tem uma coloração linda, você olha e nossa, isso aqui é um quadro. Mas será que ele está servindo bem a história? Um exemplo disso, para mim, que até ele deu uma polêmica, ele até pode ser meio polêmico aqui também com vocês, eu não sei, mas enfim. Mas ele rendeu uma polêmica na época, que foi o filme em 1917, filme de Sam Mendes, que ele imprime um estilo de fotografia, né, extremamente vistoso e único, enfim, emulando o plano sequência, sendo, enfim, lindo de se ver. Porém, foi um filme que sofreu críticas, porque parecia que a preocupação das pessoas envolvidas com o filme era passar uma experiência técnica muito absurda, sem se preocupar tanto com o que a história estava pedindo. E eu faço parte desse grupo, tá? Eu não tô achando isso aqui como definitivo, vocês podem discordar tranquilamente, mas eu faço parte desse grupo que acha assim que o filme ele tem uma tecnicidade incrível, que é impecável, não tem como você questionar, mas para mim ele não serve tão bem a história assim como deveria. Eu acho que tem um apego muito grande pela técnica, e eu tenho problemas com o tecnicismo, assim, onde você ama a técnica acima do que a obra pede, onde você ama a técnica acima da narrativa e tal. Então o filme ele é operante, mas ele poderia ser, sei lá, uma obra-prima basicamente impecável se toda a técnica envolvida nele abordasse o que a narrativa pede. Eu não sei se vocês concordam, mas fique à vontade para discordar, velho. Olha, Vá, pode ir. Não, pode, se quiser, mas eu acho que Bruno pediu para falar primeiro. Então vamos lá. Eu abri aqui, mas eu fiquei na minha. Velho, assim, eu também achei um pouco disso aí. Eu sou... Todo mundo que gosta de fotografia é um pouco fã de Roger Deakins. E o que ele fez naquele filme em relação à fotografia foi... Assim, eu acho, eu não lembro se ele ganhou o Oscar. Ganhou. Ou perdeu, ganhou, não foi? Porque ele tava empatado com aquele Oscar com da menina, de Cloizal, o filme de Cloizal. Mas esse filme é impecável, assim, eu gosto muito desse jeito que ele tratou, essa questão dos planos longos e emular um plano sequência. Se você realmente se prender ali ao filme, não conseguir se tirar de nada, você vai parecer que foi uma tacada só, assim, que o filme rolou todo, entendeu? Que o cara não dormia praticamente, que era virado os dias todos. Aquela cena principal, que ele correndo
lateralmente, enquanto os caras saem das trincheiras, assim, ele se bate e cai, você vê que aquilo ali é uma cena que foi desenvolvida por muitas pessoas e criou tudo aquilo para criar aquela cena, mas talvez se tivesse feito de uma outra forma, daria o mesmo sentido, sacou? Claro que a gente não vai saber isso porque é uma hipótese, né? A gente não vai saber porque não foi feito. Mas talvez se fizesse uma cena comum, iria emplacar da mesma forma. Então eu acho que o filme foi muito pegado nisso aí. Eles pensaram tanto nessa técnica, tanto na técnica, e acabou faltando um pouco na questão narrativa da história. Não sei se conseguiu prender exatamente como outros filmes de guerra, outros filmes que ele fez também. Mas para mim é isso. Eu acho que ele pode prender um pouco pela beleza, entende? Por mais que a narrativa seja essencial e que 1917 peca nesse aspecto da narrativa, realmente é uma narrativa comum, uma narrativa simples. Ele pode até prender, como me prendeu, por exemplo, enquanto eu estava no cinema. Eu meio que, enquanto eu assistia, eu percebi, eu falei assim, beleza, eu aceito essa sua narrativa rasa, eu aceito essa sua simplicidade no que você está na história, mas vamos ver o que você consegue me mostrar de técnica. E eu deixei me levar pela técnica e assisti, assim, acho um bom filme, tecnicamente falando, é um filme espetacular, tecnicamente falando. Obviamente que narrativamente ele tem seus defeitos, mas é isso. Eu acho que 1917 é um filme que você assiste, você se impressiona, e depois que você digere, porque todo filme tem uma digestão que você faz, né? Quando você vai digerir o que você viu, aí você vê que realmente não é isso tudo, sabe? Tipo assim, narrativamente falando. Mas só voltando um pouco, para eu não me perder aqui também, para não ficar retornando muito no assunto, Bruno falou sobre... trazendo como gancho o que Dan falou, de você fazer testes e mais testes e mais testes. Ele falou de botar luz, testar, a direção pode não ter gostado, o ator faz uma vez, repete, não sei o quê. Eu acho que o cinema também é isso, né? O cinema é a arte da repetição, né? Acho que o cinema, a gente tem vários exemplos aí de diretores que fazem 100 takes, 100 repetições do mesmo take, da mesma cena. Então, tipo, o cinema é isso, ele é uma arte de repetição, você fazer mais. O que Dan falou, não sei se foi Dan, se foi Marco que falou, que foi para todo mundo, que quanto mais você faz, melhor vai ficando, e melhor vai ficando, e melhor vai ficando. E chega uma hora, isso até aconteceu na Noite de Elias, a gente tava muito tenso no começo, porque tipo, a gente não sabia como me enquadrar. Eu já ia comentar, que a gente foi uma arte de repetição ali mesmo. Isso. A gente chegou, era 8 da noite, 7 da noite no set, e a gente ficou de 7 da noite até 1 hora da manhã, meia-noite, assim, imaginando como fazer, e ia lá e testava, e o ator dava o texto, e a gente fazia, e Marco ia lá e falava com o ator como é que ele queria, e eu ia com o Dan tentando fazer as coisas e tal, e acabou que teve uma infelicidade que Jonas, que era o cara do áudio, não pôde ir, tava com suspeita de Covid e tal, e aí eu tive que fazer o áudio, então, tipo, o Marco ficou na direção só, praticamente. Então, tipo, teve todo esse processo, mas a gente repetiu. A gente saiu de lá umas 4, 5 horas da manhã e fui a noite toda repetindo a mesma cena, assim, as mesmas cenas. Porque como era uma locação só, mas foi bem massa. Serviu como aprendizado de, pelo menos, como não quebrar um gravador. Não, mas a Noite de Elias, pra quem não tá entendendo nada, foi um curta que nós gravamos há alguns meses. E que foi um curto assim que a gente, pela primeira vez, a gente tentou buscar uma certa técnica, né? Não que a gente não fizesse antes, mas nesse a gente tentou buscar um certo tipo de maneira de fotografar o filme, de buscar uma cinematografia além do mais básico. E é justamente nisso, nesse aprendizado é que a gente vai compreendendo bem assim como o cinema se faz, né? Porque é muito bom, cara, assim, você curtir o cinema, você curtir esse mundo e você assistir, você sabe estudar sobre, você, enfim, se engajar em compreender a arte, mas você produzir, você meter a mão na massa, assim, é algo que desde o primeiro dia que eu fiz, eu acho que se eu parar de fazer algum dia vai ser o início da minha morte, assim.
sabe, é bom demais para estar do lado de fora. Então a gente acaba tendo uma nova visão, né, sobre o que fazer. E é por isso que quando a gente vê determinadas coisas em filmes, a gente também tem um contato, né, da arte, da expressão artística por si só, mas a gente consegue compreender, né, como aquilo foi feito, assim. A gente consegue ver, se ela tem uma luzinha atravessada assim, a gente consegue ver porque aquela luz tá ali, o que ela tá tentando emular. Isso é muito bom, assim, é algo que eu gosto de perceber. É automático, mas eu gosto de sentir o filme dessa forma, assim. Eu acho muito massa também, porque, tipo, algumas coisas, como tu falou, como o cinema ele acontece. O cinema ele pode vir de várias coisas, de várias questões. Vai ter gente que vai fazer um filme que, tipo, eu acho massa essa possibilidade que o cinema traz de, por exemplo, você sofrer um trauma, ou você sofrer alguma coisa, ou você passar por alguma situação e você transformar aquilo em história, você poder contar aquilo de algum jeito. Então, tipo, filmes eles podem surgir de várias formas. E eu acho muito massa isso também, que como tu falou, que foi esse filme que a gente fez, A Noite de Elias, ele foi uma busca por captar de uma forma diferente, foi uma busca por captar de uma forma mais cinematográfica, mas basicamente foi testar uma câmera nova que a gente tinha acesso, tá ligado? A gente teve acesso à Blackmagic, a câmera de cinema 4K, né, a Blackmagic, acho que os diretores de fotografia que se eles estão ouvindo, eles sabem de que câmera que eu tô falando, e a gente teve a oportunidade de testar essa câmera, então a gente falou assim, pô, velho, vamos pegar essa história que a gente tem aqui, que é uma historiazinha mais simples, mais tranquila de fazer, vamos dizer assim, entre aspas, e vamos usar pra gente poder testar a câmera, a gente poder ver como é que a gente sai numa gravação à noite, virando à noite, de madrugada, uma locação só, 3 atores apenas. Então, tipo, como é que a gente se sai? E o cinema também parte disso, a possibilidade de você usar a temática curta-metragem, o formato curta-metragem é massa por isso, tá ligado? É um momento onde você pode experimentar. É a melhor faculdade que tu pode fazer de cinema é curta-metragem. Exatamente. O curta-metragem ele vai te ensinar muita coisa que provavelmente você não vai aprender na faculdade, tá ligado? O que você vai aprender na faculdade, você vai poder pegar um livro, como eu tenho vários aqui, e ler a técnica, saber o que é o efeito Kuleshov, saber o que é uma ação justaposta na edição. Isso, se você sentar ali e ler, você vai aprender o que é. Mas a dinâmica de você aprender que você tem que colocar o filme, o vídeo e o áudio na mesma sintonia, senão fica complicado na hora de fazer a pós e tem que ser o mesmo bitrate. Eu não entendo muito bem de áudio, Jonas, que vai saber explicar melhor, mas enfim. É sobre os aprendizados, é sobre isso também. Eu acho muito bonito, tá ligado? E como todo bom cineasta independente, começou do seu filmezinho feito em casa, seu filme caseiro feito com aquela câmerazinha que você tem acesso, e foi no teste, né? Foi no teste. Eu comecei testando, inclusive eu comecei no audiovisual mesmo por testar, por querer tentar fazer uma coisa, reproduzir uma coisa que eu vi. Então, assim, a partir disso, as coisas foram começando e eu fui querendo mais. Então, assim, quanto mais a gente testa, se a gente não for para campo, não sai nada, né? E é muito bom, Vini, quando você fala da Noite de Elias, porque acho que foi um desafio para todo mundo, né? Quanto Marco na direção, Vinícius fazendo lá o áudio também. Eu acho que pela primeira vez, né, Vinícius, estava fazendo um áudio assim. Totalmente, tipo assim, sozinho foi a primeira vez, mas tipo, já foi operador de boom e tal. E eu a primeira vez, tipo, com a câmera de cinema, operando numa madrugada. Então, assim, fazendo luz também na madrugada. Inclusive, agradeço muito a Bruno, porque ajudou muito na iluminação. E, assim, mesmo foi massa. Mesmo sem estar, mas sua iluminação foi quase você lá presente. Porque um gráfico virtual. Um gráfico é moral. Caraca. Um gráfico é moral. Cara, isso é a prova de que cinema é arte da coletividade, assim, velho. É uma celebração do coletivo, é uma celebração da união, assim, que o diretor não faz um filme só, diretor de fotografia não fotografa só, sabe? Um ator, ele não, até mesmo se for um monólogo, ele não atua sozinho, sabe? Tem gente por trás dele, a gente faz para outras pessoas também. O cinema é a celebração dessa união, assim. Cada um aqui fez uma parada, enfim, até mesmo nem estando presente, como foi o caso de Bruno, ele serviu a gente, né, com equipamento e tal. Então, enfim,
essa celebração, né? O cinema, são peças que vão sendo colocadas umas sobre as outras e forma algo que dá gosto de se ver, assim. O cinema eu lembro que no dia, Vini chegou aqui e levou praticamente a produtora toda, assim, ó, levou todas as luzes, o microfone, leva o lapela também, pô. Leva isso aqui, pô, você que não vai precisar, mas se usar, leva isso também. Falei, você quer tripé? Não, tripé tem. Quer tripé? Leva o tripé. Eu não vou usar, leva o tripé. A gente usou tudo. Eu falei assim, tá vendo aí? Eu não vou dar esse vacilo mais uma vez, mais nunca. Se eu tô aqui dentro de uma produtora, eu tenho 1 milhão de equipamentos à minha disposição e o carro cabe, por que eu não vou levar? Vai que fecha a mala. Tem espaço, né, velho? Poxa, eu levo. Tem espaço, se cabe. É uma boa dica para produtores. Sempre... Como disse aquele meme, se Deus fez, o fundador Blogrande é porque cabe. Exatamente. Sempre leve coisas a mais. Se acreditado. Se você tem 2, você tem 1. Se você tem 1, você não tem nenhum. Então, se você puder ter 8 lapelas, tenha 8 lapelas. E a verdade é que nós usamos tudo, né, Vini? A gente acabou usando tudo, principalmente a parte de iluminação, porque foi extremamente necessário para a gente chegar lá na cor certa da luz, tanto no tom que a gente precisava. A gente estava comentando aqui antes de começar sobre uma fumaça específica no curta, e que se não fosse a luz do Bruno que estivesse lá no lugar certo, não ia sair. Naquelas fumaças. É muito louco, porque tipo, são vivências, são aprendizados que a gente vive ali na hora, e que são coisas que a gente vai levar para sempre com a gente. Tipo, ter que pegar uma escada e subir no terraço, em cima de uma laje do terraço, para poder botar luz vermelha, porque Danvito precisava da luz vermelha, porque a narrativa naquela altura, então. Daquela distância, então foi muito da hora, muito bacana. Qual é o... Até o que... Pode falar. Deixa eu só pontuar uma coisa. O que a gente estava até falando aí, e você falou aí agora, eu acho que facilmente, se o nome do cinema não fosse cinema, poderia ser teste, assim, saca? Porque tudo que a gente falou aqui foi basicamente a gente se testando, sacou? Então, se o nome do cinema não fosse cinema, facilmente poderia ser teste, porque a gente vai testar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mas é isso, inclusive, quem sabe se 1917, voltando, só um disclaimer rapidinho falando do filme, quem sabe se a ideia também não era testar, né, por ser um filme desafiador, no sentido daquela fotografia. Talvez tenha sido um teste, até pro próprio diretor de fotografia fazer aquilo ali. Ele se desafiar naquele momento. É um teste veio de um prêmio, né, velho? Claro. Veio de um prêmio, assim, ele ganhou em 2017, ele ganhou com Blade Runner, sacou? Aí depois ele fez um filme que não teve, tipo assim, ninguém conhece o outro filme dele que ele rodou em 2019. Eu acho que ele falou, velho, agora o terceiro filme depois de Blade Runner eu tenho que pancar. Mas aí você não tinha toda aquela estética que Blade Runner puxava, né? Esse negócio futurista, o cara jogou 2.500 HMI em cima de um bagulho pra parecer um prédio pegando fogo. Foi um bagulho, tipo, Skypeno, na verdade. Então ele fez um bagulho, assim, em Blade Runner. É um negócio muito louco, muito louco mesmo. E aí ele veio pra vencer fotografia, né? Blade Runner 2049 Ele venceu com o Blade Runner, não, né? Venceu, foi o primeiro que ele venceu. Foi o primeiro dele. Depois de 1917. Blade Runner 2049. E ele ainda foi indicado, que eu acho que foi uma cacetada de vezes. Blade Runner 2049 é um bom exemplo, assim, de um filme que ele junta perfeitamente a boa imagética, né? A boa estética a serviço de uma boa narrativa e faz esse conjunto, assim, né? Que é um filme que ele é espetacular, é basicamente para mim um dos melhores filmes que tem para fazer wallpaper, assim. Você vai dando print basicamente no filme quase inteiro e serve para você fazer post, serve para você fazer o que quiser. Mesmo. É um filme que agora eu acho também que quadros tão bonitos. Já é outra questão que não da mesma forma de 1917, até porque é uma outra história, é uma outra narrativa, etc. Mas é um filme que você percebe que caiu muito também na crítica, não de todas as pessoas, mas de algumas pessoas eu vi falando isso, que é um filme muito devagar, né? Então você tem que digerir ele bem devagar, e ele é muito maçante, assim, as coisas vão acontecendo devagar ali até o filme engatar de vez. Mas
você vê que no início a fotografia ali predomina, assim, que você fica meio maravilhado, assim, e as ações estão sendo mais devagar, então você consegue ver toda aquela extensão da fotografia, do primeiro plano até o final, assim, você vê que eram planos abertos e maravilhosos, assim, de um planeta acabado, assim, vamos dizer, né? O primeiro plano do filme foi o mais atmosférico. Um exemplo disso que o Bruno falou é o primeiro frame do filme. Pô. O primeiro frame do filme é um plano abertíssimo. Você tá no céu. Aberto, pô, muito, muito aberto, assim. Você tá no céu e você ouve lá no fundo. Aí passa por você a nave. E o filme começa. Que é bem a cara dos filmes de Villeneuve, assim, esse tipo de filmes com grandes escalas, assim. Isso que eu ia falar. Padrão deles. É muito padrão dele, muito padrão mesmo. Desde o primeiro filme dele, que é 32 de Agosto na Terra, que é um filme bem menor, bem quieto, ele sempre, de alguma forma, ele vai trabalhar com escala, assim, de algum jeito. Não importa como. Assim. Voltando só um pouquinho pro que o Marco disse no instante sobre 2049, que você aperta qualquer lugar do filme e dá um wallpaper. Um outro filme que eu acho que eleva esse nível de você apertar o print screen e te fazer um wallpaper de qualquer lugar do filme a outro nível, a você conseguir printar e fazer um quadro para botar na parede da sua casa de qualquer lugar do filme, e vou dar uma chance para cada um. Tu acha que é que filme, Marco? Cara, eu vou colocar um filme que eu reassisti, na verdade, recentemente, porque esse ano eu botei como objetivo reler e ler algumas obras de Shakespeare, né? Então eu reli Macbeth agora, recentemente, e aí reassisti a versão de 2015 do filme. Cara, e é espetacular, assim. Tudo que... pra mim, é um dos casos de filme que trabalha a estética para a narrativa, porque ele é muito vistoso de ver, muito bonito de se ver, você pode dar print em tudo nele, e ele serve muito bem a história que é contada. E eu lembro que da primeira vez que eu assisti, eu curti, eu achei legal, bonito e tal, só que dessa vez eu gostei mais ainda, assim. Foi um filme que, pra mim, ele é um daqueles casos que ele envelhece bem pra você, sabe? Quando você revisita, assim, ele ficou melhor. Ele ficou melhor, assim, pra mim. Pronto, eu vou citar esse aqui porque tá muito fresco na memória. Vale muito a pena. É Macbeth, versão de 2015. E tu, Dan, tá aqui, eu confundi. Tu acha que filme que eu tô falando que dá pra se printar? Você, ou traga uma falando versão. de Dennis, eu acredito que seja Duna. Então, e também porque tá fresco na minha mente, porque eu ia puxar até pra falar sobre ele, por conta da fotografia lindíssima também, que segue aquela coisa de Blade Runner também, de ter muito plano aberto, aquela coisa grandiosa. Então, eu vou em Duna. E você, Bruninho? Velho, eu tava aqui tentando lembrar, procurando filmes aqui, no computador, porque, puta que pariu, isso é uma pergunta foda. Um filme que eu acho que, assim... Mas pode ser um filme que você gosta, porque você acha bonito, não necessariamente tem que ser um filme... Eu trouxe assim, mas tipo... Sim. Velho, tem até... Porque eu sou... Você falou aí logo no início, todo mundo gosta de Roger Dickens, mas eu vou falar bem abaianado mesmo. Nós paga pau, tá ligado? Eu sou mesmo, Roger Dickens. Eu gosto muito, eu acho que um filme que eu gosto muito dele é Skyfall, 007 Skyfall. Eu acho aquele filme... Maravilhoso, cara. Sensacional. Ele perdeu fotografia em 2013 para As Aventuras de Pi, porque também, aquele filme As Aventuras de Pi foi foda na época, assim. Até completamente a mais. Aquele filme foi foda, mas Skyfall pra mim é um filme que, por mais que seja essa questão assim de bem mainstream, né, ele não é tão... Não, tá valendo. Assim. Tá valendo. Mas Skyfall é espetáculo, cara. Mas Skyfall pra mim é um espetáculo de filme, assim, cada frame é muito orgânico, sabe? Eu acho que aquele filme, a fotografia dele é orgânica. Saca? A história também é muito boa, em todos os aspectos. É como diz Marco, todos os aspectos. Completamente fora do comum. Fora do comum. Assim, completamente a mais. Completamente a mais. Agora eu vou trazer o filme. Os mais. O filme que eu pensei quando eu falei, trouxe essa discussão interessante pra gente aqui, esse momento reflexivo. Eu acho que é um filme que pouca gente conhece, assim, tipo, não é um filme mainstream, é um filme
bem específico chamado Guerra Fria. Me quebrou. Um filme polonês. Um filme polonês. Esse filme, você pode printar qualquer parte do filme. Qualquer parte. Você pode arrastar assim, o scroll do tempo da timeline do filme e pausar. E você vai tirar um print e aquele print de qualquer tempo do filme vai dar para fazer uma tela voltar na sua casa. É maravilhoso. É um preto e branco, né? É. Isso. Guerra Fria. Quem puder assistir. É muito pessoal. É um filme muito... Se tu achou 007 orgânico, Guerra Fria vai ser um negócio... Nossa. Inclusive, o diretor Eu não lembro o diretor de fotografia de Guerra Fria, mas o diretor, né, que é o Pavel Pawlikowski, ele é um bom diretor de você estudar as obras dele, né, consumir as obras dele, justamente para você compreender cinematografia, porque os seus filmes, ele tem uma maneira muito orgânica, muito exata de fotografar, de enquadrar as coisas. Então ele sempre tem algo a dizer. Ele sempre tem algo a dizer na maneira que ele enquadra. Tem um filme dele que é bem diferente de Guerra Fria e de Ida também, que é outro filme dele que é parecido com Guerra Fria. O nome do filme é Estranha Obsessão. Acho que tem na Amazon Prime, se não me engano. Que é um filme que ele é bem contido, é um filme que é bem interno, tem várias locações internas, ele é um filme bem... Enfim, ele é bem diferente, mas você observa o quão poderoso é a maneira que ele conduz o enquadramento, assim. Porque enquadramento sempre tem que dizer alguma coisa. Você não pode deixar o enquadramento de um filme lá falando qualquer coisa. Isso é justamente um erro de fotografia. O enquadramento ele tem que servir para alguma coisa. E esse diretor ele tem essa característica assim, de tudo que ele enquadra é muito aproveitável para a história que você está vendo. Assim. Então fica a dica dele aí também. O diretor de Guerra Fria foi Lucas Al. É isso que eu ia falar. Não sei se é assim que fala, mas... Eu acho que ele concorreu ao Oscar, mas ele perdeu. Ele concorreu ao Oscar em 2015, melhor fotografia por Ida. Por Ida? É isso, então, também. Ida. Então, mas foi isso. Ida também Ida foi 2013, não foi, não? Não, mas ele concorreu aqui em 2015. Ida é 2013, mas ele concorreu em 2015. Ele concorreu em 2015. Sim. O que eu acho que o Oscar é pelo ano que o filme foi lançado nos Estados Unidos, né, não no mundo. Tem essas paradas, né, do Oscar. Isso mesmo. Inclusive, Bacurau, se fosse pra estar lá, só iria, né, porque foi lançado nos Estados Unidos um ano antes, então, todas essas questões, né? Depende muito o próprio Oscar, ele depende do calendário que ele mesmo estipula. Esse ano agora, ele foi de março, se eu não me engano, foi de abril até 31 de dezembro. Para concorrer ao 2022. No caso, o filme 2021 concorrendo em 2022. Sim. Será que dá tempo da gente mandar um? Eu acho que não, já é. Já é. Agora já era. Um dia a gente manda, mas ainda não. Tomara. Gente, eu posso puxar a sardinha agora para falar de fotografia de série, porque é uma coisa que eu sou muito ligado. Eu sou muito ligado à série. Vontade. E como eu sou apaixonado pelo formato seriado, eu não posso deixar de falar aqui do que tá fresco na minha mente. Pode falar. Não, eu só não queria te cortar na hora que você estivesse no meio da sua fala de série. É porque eu não podia deixar passar. Me desculpe, mas eu não podia deixar passar. Isso é uma coisa sensacional. Isso é uma coisa de outro mundo, pô. Peraí que eu vou fazer questão de fazer isso aqui. Ao vivaço. De desligar a câmera e o áudio. Vou fazer ao vivaço isso. Abre aí, Marco. Libera aí, por favor. Isso é sensacional. Não tem como não. Aqui você pode ver alguns frames do Cold War. Isso é fora do comum, pô. Tem um plano aqui que ele enquadra. Ó pra isso. Você fica assim... simplesmente maravilhado, pô. Eu vou dar um saque depois nesse filme. Ele faz os enquadramentos. Pô, tem um enquadramento que eu acho muito massa. Que eu acho que ela tá no bar com ele. E a câmera ela fica o tempo todo bem baixa. E você fica. Aquela cena ali que passou. Olha pra isso. Olha que enquadramento. Isso é muito lindo. Meio. Qual é o nome dele? Que enquadra as paradas bem geométricas, assim. É essa cena. Essa cena aqui. Essa cena é fora do comum.
essa cena. Muito lindo mesmo. Muito Mano, lindo. essa cena ele fica uns 4 minutos desse jeito que tá aí. E o pessoal levanta e sai, e fuma, e conversa, e ela fica conversando com o cara desse jeito que ela tá aí durante 4 minutos. É uma coisa fora do comum. É muito bom. Tomara que no set tenha remédio pra dor de torcicolo, viu? Porque aí doeu, viu, pai? Ficar assim. E parece que o preto e branco deixa tudo mais bonito também, né? Sim. Porra. Dá um tchan, né, velho? Mas, Vadan, me desculpe, fale sobre a sua série. É, o mal de Vini. Tá. Fale sobre a sua Ele série. espera o momento certo para falar. Tô brincando, amigo. Jogue duro. Mas, é porque eu tô aqui abismado, porque eu assisti recentemente a primeira parte da última temporada de Ozark, que é uma série original Netflix. Delícia. E é uma série, assim, que para mim é um exemplo riquíssimo de uma fotografia muito bem trabalhada, porque é uma coisa, assim, sensacional. Você, só de ouvir falar, imagine uma série sobre lavagem de dinheiro e sobre crimes relacionados a cartel de drogas e tal, mas imagine com uma fotografia como se fosse de um filme de terror, ou se fosse um filme de muito suspense, sabe? Como se lhe prendesse ali num lugar. É exatamente isso, assim, Ozark. Uma fotografia fria, aquela luz muito fria. Muitos tons de azul. Muitos tons de azul. E que lhe coloca ali numa ansiedade, numa coisa assim, como se você estivesse realmente no filme de terror. É uma coisa sensacional. Eu tô muito fresco agora porque eu já assistia a série no período da quarentena, né? Aproveitei e assisti até a terceira temporada, e quando chegou agora a quarta, né, a nova temporada, já gravada na pandemia, eu percebi que a fotografia evoluiu muito mais do que já era muito bom, sabe? Eles conseguiram colocar alguns atores e atrizes, por exemplo, a atriz Julia Garner lá, que faz é uma atriz que eu admiro muito, ela já ganhou Emmy, inclusive. Ela, quando colocam ela na tela, é uma coisa assim incrível, parece que junta tudo, sabe? Quando consegue juntar uma boa atriz, um bom roteiro e uma boa fotografia, tudo no mesmo quadro, sabe? É uma coisa assim incrível. E só rapidinho, só para a alegria de Vinícius, que começou a assistir Dark recentemente, eu não posso deixar de falar da fotografia de Dark, que para mim é outra coisa primorosa. Essas séries que Dan citou, né, tanto Ozark quanto Dark, enfim, são bem frutos desse novo tempo para as séries de TV que começa com os streams assim que... porque geralmente quando você era, sei lá, era um ator de cinema e migrava para a TV, sua carreira estava em decadência, né? Antigamente era assim, tanto que o filme de Era Uma Vez em Hollywood de Tarantino, ele fala sobre isso, né, justamente. Então você tinha essa espécie de decadência, olha só, você está decaindo, tudo mais. Só que de um tempo para cá, eu acho que talvez a primeira virada disso seja Twin Peaks de David Lynch, e que ela tem, né, uma quebra desse paradigma, e aí depois os serviços de streamings começam a trazer um novo tipo de qualidade para as séries. Então as séries hoje, elas são cinema, cara. Elas são filmes divididos em várias partes, assim. Você tem o mesmo nível de qualidade ali, você não consegue nem tirar nem pôr ali, se você for considerar o nível técnico agora de cinema para a série, você basicamente não consegue identificar mais. Não consegue mais distinguir, e a gente tá num caminho agora de que o cinema tá saindo para as séries. Então, tipo assim, grandes trilogias, hoje, tipo 2022, agora a gente vai ter grandes lançamentos de coisa que era cinema e vai para série. Por exemplo, Senhor dos Anéis agora, que vai ter uma nova trilogia, mas agora no formato série, sabe? Muitos outros estão chegando também, que era do cinema, até o universo dos heróis, né? Que a gente está vendo em grandes produções do universo herói no streaming. Então, coisa sensacional, assim. Eu falo até do universo Spielberg, porque eu sou apaixonado pelos filmes de Steven Spielberg. Então, aquela coisa ai, meu Deus, veio o nome errado. Eu ia cometer um grande gafe aqui. Eu ia chamar Star Wars de Star Trek. Meu Deus, não me julguem, não me bloqueiem.
porque eu também gosto de Star Trek, mas a gente vê Star Wars também indo para o formato seriado, né, que é algo clássico. Então, é muito The bom ver Mandalorian, isso. inclusive, a série de Star Wars, ela mudou a dinâmica de produzir séries de TV mais uma vez, assim. Voltando a falar até de Usando outras equipamento. técnicas, assim, que tipo, Voltando a falar antes disso. não tinha se visto, nem sequer no cinema. Tá usando coisas que únicas para tecnologia. Acabou esse tempo de que séries são um submundo agora de produção. Não, é ponto, assim. Você jamais esperava que atores de alto calibre viessem produzir séries, assim. Não, agora isso é comum. Isso agora é padrão. Diretores também, sabe, consolidados fazendo séries. Martin Scorsese já fez série para HBO, por exemplo, né? Já fez série para HBO, a Denis Villeneuve agora está produzindo uma série. Enfim, são grandes caras que estão... Um exemplo brasileiro disso é o próprio Ale Muritiba. O Ale Muritiba, ele lançou o Deserto Particular, Deserto Particular, o outro filme foi o quê? Jesus Kid, eu acho o nome. E agora ele tá na série. E agora ele tá fazendo um novo cangaço pra Amazon. Então, tipo... Acho que o Caso Evandro é dele também, né? O Caso Evandro. É verdade. E tem direção de fotografia de Azul Serra também. Azul Serra. Eu acho que se não me engano, é ele também. Azul Serra que dirigiu várias outras fotografias. Várias outras coisas. Infelizmente, ainda não vi Deserto Particular. Não tive como ver. Eu também, infelizmente, estou muito ansioso para ver. Eu vou até aproximar o microfone aqui para poder falar com vocês. Assistam. Tô esperando, eu sei que... Essa questão de série vinha assim, batendo filme em algumas coisas, eu vejo até que... eu acho que por ter um tempo maior e você poder assistir em etapas, acaba que a série consegue prender mais um público fiel, sacou? Mais do que trilogias de filmes, etc. Então acho que por isso muitos diretores estão migrando para isso, porque você vai conseguir manter um padrão estético muito bom em toda a série, né? Você não vai perder, como antigamente vocês falaram aí, a galera tinha medo da série porque era como se a carreira estivesse decaindo, né? Hoje não, você está fazendo uma série, você vai ficar ali pelo menos um ano no hype, né? Saindo, independente se for na Netflix, Amazon, etc. O que for, você vai estar ali um período muito maior do que um filme, talvez, ele ia lhe proporcionar. E hoje as séries chegam bastante em fotografia, principalmente, assim, né, que eu digo que é uma coisa que eu olho mais. Em fotografia, velho, eu assisti uma série, Sex Education, para mim foi uma série que me tirou muito do marco do que eu achava de fotografia, né? Eu vi nela uma parada muito engrandecedora que são pequenas coisas, como nas bordas aqui assim, né? Deixa eu botar por aqui. Nas bordas aqui assim, sempre tem uma parada meio glitch. Então isso tem uns parâmetros estéticos que são bem pensados, né? Em questão de fotografia, de como usa, por exemplo, ele quebra todos os diálogos são com o eixo quebrado. Então, a regra dos textos quebrado. Então, a pessoa está falando, olhando para cá, do lado de cá, assim, sacou? Para fora do quadro. E como é algo que é bem pensado, não fica aquilo que é cansativo quando alguém erra a regra dos textos, né? Quando erra e fica aquela parada estranha que realmente, então, as regras foram feitas para ser quebradas, mas quebre fazendo certo, sacou? Pensando, ideia como no local certo. É como Daniel Rezende fala bastante, eu ouvi ele falando bastante isso, né? Que ele adora quebrar essas regras, porque ele acha que as regras foram feitas para ser quebradas, como você mesmo disse, e, tipo, quando você quebra a regra tendo um embasamento, tendo um porquê você está quebrando aquela regra, você não está quebrando regra nenhuma, tá ligado? É quase isso. E voltando um pouquinho sobre o que o Bruno falou também, com relação a filmes e séries, eu acho que o filme, ele tem muito isso, né? Tipo, antigamente, você tinha muito essa questão de vou fazer um filme, vou lançar no cinema e acabou. O filme tá lançado no cinema e acabou. A série, você tem, acho que o poder de uma série angariar público e manter o público, ele é maior justamente por isso, porque a série, ela sempre foi uma coisa que você
ficava mais tempo no ar. A longo prazo, né? Sempre ficou É mais um tempo no ar. projeto a Então, longo prazo. obviamente, a série ela vai ter muito mais possibilidade de angariar público do que um filme, antigamente se falando. Hoje em dia não, que os filmes estão no streaming e tudo mais. E mesmo no Mas streaming. Mesmo assim, a série... E mesmo assim, eu acho que a série, o potencial de ser... Eu vou até jogar assim mais rispidamente. Eu acho que a série é muito mais difícil de ser esquecida do que um filme, sacou? Por essa questão de você ter mais episódios. Às vezes o primeiro episódio não foi legal, mas o quinto foi muito bom. E aí as pessoas vão lembrar desse. Entendeu? No filme eu acho que é mais complicado. Até por você ter só 2 horas, vai ser difícil você lembrar daquela cena, só aquela cena que foi bom. Às vezes a gente lembra pela obra toda, né? A série tem essa questão de, até por ser 1 hora em cada episódio e tal. Tu lembra, Vinícius, como é que eu conversou com você naquele dia que a gente tava falando sobre isso, que algumas histórias talvez não combinem para o cinema e que realmente precisa de uma série para poder a gente desenvolver muito bem aquele universo, sabe? Porque imagina você fazer Dark, um filme de Dark, não tem como. Não imagina você fazer um Game of Thrones em filme, é impossível. Então, eu acho que é uma questão assim de que realmente funciona para aquilo ali. O melhor de tudo, eu acho muito aleatório o fato de Dark, que Dark, o plano dos caras era fazer um filme que tinha a ver com hackers, né? Não sei se você já ouviu falar isso. A história hackers, o início, né? E virou aquilo ali, cara. E virou absolutamente nada a ver. O melhor de tudo é quando o Dan falou assim: imagina fazer Dark, transformar Dark em um filme. Aí Marco fez. Tipo, chega, perdeu o ar, chega, respirou e falou: nossa, imagina um filme de Dark, seria um negócio absurdo. Véi, isso aí é uma parada que é muito. Tá se tornando muito. Por exemplo, em Eternos, tá ligado? Foi um filme que foi bem criticado por essa questão assim. Ele contou muito de tudo, mas não contou muito de nada. Ficou aquele negócio assim, tipo assim, quem é cada pessoa? Que aí eu acho que seria muito se engatasse, claro que é uma possibilidade, novamente, hipotética, não, a gente só vai saber se acontecer. Mas uma série de Eternos que fosse falar de cada um ali, seria muito mais... Eu assisti o filme e eu realmente achei isso. Eu falei, porra, eu só conheço um pouquinho de cada um aqui e ainda assim... ainda é meio estranho, né? Parece que tá todo mundo... É como se você já soubesse, todo mundo, claro que tem os quadrinhos, etc. Mas para quem tá ali no MCU, né? Só na parte de audiovisual, só de filme da Marvel, eu acho que se fosse uma série, talvez seria muito melhor do que foi o filme. Se chega uma hora no filme que o personagem morre ou se acidenta ou qualquer coisa, você fala, foda-se. Você não tá nem aí, porque você não cria ligação, relação com ninguém. Não tem ligação, sacou? É muito foda isso, é muito complicado. Eu tenho uma opinião impopular sobre Eternos. Vai, joga duro. Mas eu não vou falar, não. Deixa isso pra depois, outra parada assim. Não, então vamos fazer. A gente faz um outro sobre Eternos. A gente vai ter um episódio sobre a Marvel de novo, aqui dando uma atualizada de um que a gente já fez nas antigas. Bem mais pra lá, mas enfim. Aí eu falo, nova. Mas não vou mais comer nada. Sim, mas voltando a Eternos, é um outro filme que tem uma fotografia muito boa. Se você vai olhar o filme, caralho, cada print, cada imagem ali foi rodado. Ela fez questão de rodar em várias locações físicas mesmo. Então eles foram para vários picos para rodar o mais orgânico e sem efeitos possível, né? Então é um filme que tem uma fotografia lindíssima, mas talvez a narrativa não contou o suficiente. Mais uma vez. Puxando um pouco para casa, me veio aqui na cabeça, o Bruno tava falando, mas viajei na cabeça aqui, puxando um pouco para nossa casa, para Brasil. Para vocês, eu vou fazer uma pergunta, qual a melhor fotografia assim no Brasil que vocês veem? Pode ser filme, série também. Me veio agora na cabeça. Da história ou atualmente? Não, da história não. Pra vocês, assim, o que vem na cabeça, o que, marcou muito esse filme aqui, a fotografia porque desse não filme. Tem como você não pensar em Cidade de Deus, mano. Aquilo é muito revolucionário, velho. É muito difícil não pensar em Cidade de Deus. Cara, aquilo é muito único, assim, Cidade de Deus já tem 20 anos, eu acho.
Mais ou menos isso. Eu acho que tem gente que tenta emular a Cidade de Deus até hoje e não conseguem, velho. Esteticamente. 2002, velho. Tem 20 anos esse ano. 20 anos. Aí. 2002. Deixa eu te falar. As pessoas não conseguem emular, assim, Cidade de Deus. Eu penso eu tenho o meu também. Assim. É muito importante. Deixa eu falar. Não me julguem, não me critiquem, mas não veio Cidade de Deus na minha cabeça. Na minha cabeça veio 2 filmes. Cidade de Deus, eu falei Cidade de Deus aqui, mas não seja necessariamente o meu favorito, tá? Tá. Sim, não. Eu tô falando assim. Mas é o do Brasil, sim. É porque o do Brasil. É porque, assim, é muito importante a níveis mundiais. Cidade de Deus é estudado, gente. Sim, muito colossal. É histórico, não. Aquele filme ali foi. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que a minha fotografia brasileira, assim, favorita até hoje, que inclusive é meu filme brasileiro favorito, é O Lobo Atrás da Porta. É uma fotografia muito simples, muito pequena, onde o menos é mais, mas como ele conta uma história muito pulsante, muito claustrofóbica, que, sabe, que é tensa, tudo é fotografado de maneira muito abafada, de maneira, sabe, escondida, que traz justamente, que evoca justamente o que a narrativa pede. Então, assim, eu acho que é minha fotografia favorita no Brasil, assim, de algo brasileiro, e justamente é meu filme favorito brasileiro, é O Lobo Atrás da Porta. Eu acho que não veio Cidade de Deus de primeira na minha cabeça, não por nada, sei da importância, sei do quão foda só que veio 2 filmes na minha cabeça. Primeiro veio, não necessariamente são os meus filmes favoritos, nem os que eu mais gosto, mas são os que veio primeiro na minha mente. Que foi primeiro veio Boi Neon. Porra, Boi Neon, você pegou agora, caralho. E depois Bingo, Rei das Manhãs. Veio esses 2. Mas primeiro, assim, Boi Neon na minha cabeça. Primeiro que eu pensei foi Boi Neon. Mas eu acho que foi mal, vai lá, Bruno, é porque eu não tava vendo aqui na tela. Mas eu acho que, assim, o Cidade de Deus também se tornou muito marco da gente, porque Boi Neon é um filme muito bom, a fotografia é foda, tem muitos outros filmes que tem uma fotografia muito foda, mas eu acho que também eu iria com o marco aí de Cidade de Deus, mas por conta de ser um marco da gente, sabe? É um filme que, como ele falou, é estudado, é um filme que foi revolucionário, que você vê a favela mostrada como tá ligado? Você vê dentro da quebrada mesmo, muitos filmes eram pela galera, até porque naquela época e antes, cinema sempre foi uma arte de rico, né, velho? Pra você rodar um filme, película até hoje é caro pra caralho pra você rodar. Então, você entrar na favela não era assim fácil. E aí ele entrou na quebrada, ele mostrou a realidade, numa fotografia, numa direção, numa história muito boa. É um arco que não conta só com essa questão fotográfica, entendeu? Uma montagem muito boa. É como tem uma parede lá na O2, né? Ninguém aqui foi, mas todo mundo já deve ter visto. Tem vários quadros assim, que filmou uma galinha, aí é um quadrado. Aí filmou uma galinha no Rio de Janeiro, uma galinha numa quebrada do Rio de Janeiro, uma galinha não sei o que, é aquela cena que ele vai com a galinha correndo assim numa cadeira de roda. Então, ele não pegou o básico, ele pegou e fez essa galinha numa quebrada, uma coisa monumental, entendeu? Eu acho que a palavra para aquele filme seria monumental, velho. Por isso que para mim seria a fotografia. Demais. É incrível aquilo ali. Eu tenho para mim como meu filme assim favorito brasileiro e é de fotografia Central do Brasil, assim, para mim é um intocável porque Central do Brasil tem uma coisa muito, eu tenho uma coisa muito pessoal com Central do Brasil porque as locações de Central do Brasil são próximas à cidade que minha mãe nasceu, em Pernambuco, então eu sempre passei por essa região e sempre vi os lugares onde foi gravado, entrei na cidade onde foi feito as cenas, e assim, tem uma coisa assim que me mexe muito quando eu assisto aquele filme, eu me emociono muito, e tipo, tem uma cena específica da Fernanda Montenegro, assim, quando ela tá durante uma parte lá religiosa, no meio do povoado, e aí muitas velas, aquela coisa com a luz de vela, aquilo ali pra mim é uma coisa assim sensacional, porque me remete à infância, a coisa religiosa, a coisa da igreja, sabe, do catolicismo,
tem muita coisa assim que é muito particular, que eu acho muito lindo. Você tem um filme que é isso, né? Que é tudo à luz de vela, praticamente. É isso, eu tenho um filme que foi o Fogaré, que foi feito todo naquela mesma luz, justamente eu peguei aquela referência. Foi uma procissão? É, uma procissão, e justamente em Central do Brasil tem aquela procissão. Eu acho isso lindíssimo. Eu acho isso lindo demais, como, né, o poder subjetivo da arte, assim, né? Como cada um ele vai escolher por aquilo que é totalmente pessoal e tal, porque me lembra aquilo outro, sabe? Meu filme favorito é por isso, minha série favorita é por aquilo outro. Eu acho isso muito bom, velho. Acho que isso é muito rico para você parar para analisar isso, e você também tem aquela coisa da responsabilidade. A gente quer todos, enfim, nós 4 aqui, em maior ou menor grau e de diferentes formas a gente produz, e a gente vê que, cara, algo que a gente pode fazer pode marcar a vida de outra pessoa assim para sempre, sabe? É muito louco isso. Isso é verdade. Louco. É mais sobre Bong Joon-ho, ou Bong Joon-ho não, perdão. Hong Sang-soo, ele tá lá na Coreia do Sul, mas e ele não faz a mínima ideia, velho, de que um filme dele pegou de cheio um carinha do interior da Bahia, assim, sabe? E Sim. Transforma a maneira que ele enxerga cinema, por exemplo. Isso é só um exemplo, assim. Eu acho isso muito rico, velho. É algo que a gente não deve perder de jeito nenhum. É sobre como cada um vai interpretar, né? Eu acho que é mais sobre isso. Para além do filme, para além de se o filme é bom ou ruim, é como cada pessoa que vai assistir aquele filme vai interpretar isso. Então, tipo, é engraçado até quando o filme que a gente fez, o Retorno, ele foi para alguns festivais, e o pessoal gerou discurso, gerou debate, né, sobre como as pessoas encaravam aquele filme. Então, tipo, várias pessoas encararam de formas diferentes, assim, tipo, teve gente que, pô, velho, eu vou vontade de ligar pro meu pai agora, não sei o que, eu vou ligar pro meu pai pra falar com ele, não sei o que. Eu mandei até o filme pro Azul Serra, né? Ele falou assim, no Instagram, ele botou assim, bonito, triste, mas bonito. Vou ligar pro meu pai agora. Aí eu falei, caralho, é isso, né? Tipo assim. Isso vale mais que prêmio, mano. Eu sempre falo isso. Eu tava no festival também, e o cara falou assim, o cara tava na plateia, ele falou assim, eu queria falar com o Vinícius que quando eu assisti o filme dele, me deu vontade de ligar pro meu pai, que eu sou do Sul, ele tava até tomando um chimarrão na plateia, mas eu vim morar em Pernambuco, em Caruaru, isso aqui, e me deu vontade de ligar pro meu pai quando eu assisti o filme. E eu falei, caralho, que massa, mano, porque as pessoas têm reações diferentes, assim, pai. Então. Quando o filme toca, isso vale muito, sabe? Não tem nada que pague, assim, essa questão. Quando uma pessoa vem falar pra você e diz quanto o filme tocou, eu senti isso. O não passar despercebido é massa, né? Sabe? Isso é perfeito. Não passar despercebido é top demais, né? São coisas que marcam demais. Sim, o quê? Vamos dar prosseguimento nas paradas aqui. Vamos. Sim, a gente tá aqui. Tem. Eu queria saber de vocês. Eu vou tomar a sua posição de host um pouquinho. Eu não sou host, aqui não tem host. Eu tô muito ansioso. Bagunça organizada. Eu tô muito ansioso. Eu sou muito ansioso pra poder saber a indicação de vocês. Eu quero muito saber a indicação de vocês. Eu queria começar por Marco. Bora, Marco. Eu quero ver a sua indicação aí pro pessoal. A indicação de durante a semana? Para o pessoal poder assistir aí e comentar aqui, né, com a gente. Pode estar aqui nos comentários do YouTube, onde você estiver ouvindo. O que você achou do filme que Marco indicou? Aí tipo... Cara, eu vou indicar O Dia Depois. De Hong Sang-soo, justamente o diretor que eu falei antes, um diretor sul-coreano. O filme, se eu não me engano, ele tem para aluguel na Amazon Prime, e ele tem no stream do Cine Belas Artes também. É um filme assim que eu escolhi ele porque ele vai alinhar justamente essa coisa da fotografia, né, da estética, com uma boa narrativa e tal, mas acima de tudo porque ele é um filme muito simples, assim como é característico desse diretor. Eu gosto de filmes simples, eu gosto desses filmes que eles são triviais, eles são, sabe, pequenos, que eles encantam pelo comum. Eu gosto muito desse tipo de filme.
E eu indico esse filme porque a estética dele é muito simples, mas diz muito justamente o que a gente tentou falar nesse episódio inteiro. Como uma fotografia funciona muito bem para além dela ser vistosa ou não. Mesmo ela sendo muito simples, mesmo ela sendo feita com uma câmera comum, não é câmera porradeira, né? Aquelas câmeras gigantescas comuns de cinema. Ela é feita com uma câmerazinha simples, gravada de maneira simples, com locações simples, tudo muito real, mas que você pode observar como uma fotografia que parte do comum, ela consegue também fazer algo que grandes estúdios não conseguem, assim. Então fica a minha dica justamente por esse alinhamento entre uma boa história e uma boa narrativa, uma boa história e uma boa fotografia de maneira comum e simples. Vamos, Bruno. O dia após. O dia depois. O dia depois. Tem no Torrent também, quem quiser baixar. A gente não indica baixar lá do Torrent. Mas se você quiser baixar. Indicou, agora já era, tipo, tá ligado? Por isso que eu falei no chat. Se por acaso alguma distribuidora nos vê, mano, já acaba metade das chances da gente conseguir alguma coisa. Mas tudo bem. Por isso que eu falei só no chat. Assim, ó. Baixem no Torrent, até eles quererem patrocinar a gente. Depois, aí vocês param de baixar, entendeu? Vai lá, Bruno. Véi, eu vou numa série. Eu vou numa série que eu tô assistindo agora. Que... Porra, eu gostei muito do jeito que a direção de arte e a fotografia foram feitas assim, né? E a edição de efeitos pós também. Que é Como Vender Drogas Online Rápido. Né? É uma droga de uma série. É uma série da Netflix. Né? E, porra, eu acho que ela consegue, assim, você vê a história. Não vou dar muito spoiler, mas, tipo, são dois nerds que abrem o maior cartel de drogas da Alemanha, que é um país também da Bahia, mas você vendia para todo mundo do país de uma forma que estava ali na internet. Você clicava, mas ninguém conseguia acessar para saber quem era, né? Mas é isso, é uma série que eu acho que ele, como o Sex Education também que eu citei, de ter esses pequenos pontos, né, que eu gostei bastante, ele tem isso aí, tem essa inovação, né, você vê que é um filme que inova, você vê que tem pop-ups, de tipo, quando ele entra no Instagram ou numa conversa, aparece um pop-upzinho assim no canto, em algo assim. Eu gostei muito dessa interatividade que a gente dificilmente vê no cinema, por às vezes os diretores serem aqueles caras que é mais travado ao novo, né? Mas é isso, é uma série que eu indico, Como Vender Drogas Online Rápido. Boa. Já ouvi falar, mas não achei ainda. Eu também ouvi falar nela, mas ainda não cheguei a assistir. É legalzinha. Vou colocar na minha lista. É legalzinha. Vamos mudando jogador. Eu? Eu vou indicar duas, porque assim, uma é série e outra é minissérie. Então, assim, com série eu já falei, por estar fresco, Ozark me conquistou, sabe? Essa coisa E, inclusive, até para falar de técnica de fotografia, Ozark agora, nessa última temporada, eles estão com uma coisa bem diferenciada, que é deixar os atores livres, assim, no set, no cenário, longe, e eles estão usando muito tele, sabe? Aquela lente com muito mais distância. E as coisas vão acontecendo e a câmera só acompanha o que está ali acontecendo. E às vezes tem muito portrait, que é aquela coisa muito rosto. Eu acho isso sensacional, assim, da série. Muito plano de sequência, e eu fico apaixonado quando eu vejo plano de sequência bem feito, que não é aquele plano de sequência estilo 1917, que é aquela coisa louca. Então, assim, eu falo louca, não me julguem, eu falo louca no sentido que é muito absurdo aquilo ali. Eu entendi. Em tempo real. Igual aqueles planos sequência que a gente vinha no vídeo, assim, que é um cara que... Acho que quando você bota, assim, plano sequência no YouTube, e se botar em inglês, vai parecer que é um cara que ele faz um puta plano sequência no colégio, assim, a galera dançando e roda e sobe e desce elevador. Aí o cara fala assim... Estilo musical, né? Precisava disso tudo, velho. Podia ter ficado aqui, mas... É isso, vai lá. La La Land me lembrou muito. Isso, um musical, né?
Então é isso, ó. Sério, eu fico com Ozark, recomendo a vocês assistirem muito, não só pela fotografia, mas pelo um roteiro muito bem feito. Ozark é uma verdadeira bola de neve, né? E fico com minissérie Made, que é também original Netflix, que significa faxineira, que é uma série mas muito bem sensível, sabe? Muito sensível. É sobre uma faxineira que ela começa, na verdade é uma moça jovem que ela vira uma faxineira para poder cuidar da filha. Ela tá logo numa separação com o namorido, né? E por ter um relacionamento abusivo, ela começa a virar faxineira e vai conhecendo várias histórias e várias casas que ela vai fazer faxina, né? Por ser uma diarista. Então, assim, e ela vê a vida dela se complicar, tanto por questão de um relacionamento abusivo, dela ter que cuidar da filha dela pequenininha sozinha, a mãe dela tem problemas psicológicos. Não tô dando spoiler, porque isso é uma série, assim, muito sensível mesmo, e a fotografia acompanha essa sensibilidade da história, por ser um drama, mas um drama ao mesmo tempo com muito tom de humor, porque a personagem, ela não se deixa bater nunca pelo que tá acontecendo com ela. Então, eu achei isso perfeito, assim. Recomendo vocês assistirem. É bem pequenininha a minissérie. Rapidinho, fecha. Então, eu vou agora fazer as minhas indicações. Eu também vou indicar dois filmes. Sou um cara dos filmes, não sou muito um cara das séries. Como o Dan Victor já disse aí. Eu vou indicar, primeiro, Guerra Fria, que eu já falei aqui. Eu acho que até já devo ter indicado ele nos últimos episódios lá atrás, ano passado, quando a gente fazia. E Guerra Fria, por ser um filme muito bem fotografado, com enquadramentos muito esteticamente, um filme maravilhoso. É um filme meio lento para muita gente, assim, mais devagar mesmo, mas ele esteticamente é um filme muito lindo. E um outro filme que eu vou indicar é um filme mais novo, Bom Comportamento, A Good Time, que é um filme que a primeira vez quando eu assisti, eu me senti muito, muito preso, porque o filme fala sobre isso, né, sobre o irmão do cara, não é o spoiler isso aqui também, na sinopse do filme tem isso, é um cara que vai preso e o irmão quer saltar o irmão dele, que tá preso, e o filme ele passa muito bem, nos primeiros 5 minutos de filme você se sente como um cara que vai ser preso, você se sente como um cara que tá preso, como um cara que tá trancado, que tá fechado através dos planos, e o que o Marco falou, de que o plano ele fala alguma coisa sempre, o enquadramento ele tem que falar alguma coisa sempre, não pode ser jogado ao léu. Faz muito sentido quando você assiste A Good Time, em português, Bom Comportamento. O Guerra Fria tem para aluguel na Amazon, se eu não me engano. E o Bom Comportamento eu tenho em DVD, porque eu gosto, mas eu acho que tem na Amazon também. Mas você não empresta os DVDs. Mas eu não empresto, assim. Se quem quiser, eu posso upar, eu também não posso não, que a distribuidora não deixa, mas, enfim. Procurem, aluguem, assinem os streamings. Quem procura, acha. Fica a dica. Não precisa falar onde, só fala assim, ó, procura. Quem entendeu, agora, entendeu, ó, o nome é esse. Vocês estão querendo levar strike do YouTube, né? Então... Pelo amor de Deus, não coloca Guerra Fria, filme completo no YouTube. Não coloca, porque você não vai achar. Vai ver até colorido, velho. Vai ter lá colorido que os caras botam pra... Mas são boas indicações, cara. São boas indicações aqui de maneira geral. Aí dá pra pessoa passar a semaninha aí tendo boas experiências. Boas experiências aí. Boas experiências. E o bom que foram coisas diversas, assim, né? Séries que são diferentes, filmes que são diferentes. Sim. Eu acho que isso é bom, né? Mostra também o repertório diferente que a gente tem, ou seja, repertórios diferentes trazem coisas diferentes, experiências diferentes, isso é bom. E vamos encerrar, né, esse episódio. Foi bom até aqui. Obrigado a todo mundo que viu até aqui. Né? Sigam aí a galera no Instagram, acompanhar também aí nas mídias. Os arrobas estão aí, @BrunoBitten. Valeu, Bruno, brigadão de novo por fazer parte desse episódio. Valeu, rapaziada, muito obrigado aí vocês tá aqui recebendo a gente. Eu falando besteira aqui de luz. Bom demais, sempre aprendizado. Também tem o Dan Vitor aí, @DanVitorCine. O cara é tão cineasta que tem um cine lá no arroba dele. É o famoso sugestivo, né? Inclusive, eu já tive piadas com esse cine. Disseram que eu era fã da banda Cine.
né? Por conta desse cine, por isso que tinha, mas não é nada disso. Existe uma banda com esse nome, é verdade. Pois é. Só a galera mais antiga aí para lembrar. É. Mas é. Gostos peculiares. Deus Sim. é mais, né? Sim, é foda. É cinema mesmo, cinema do audiovisual. Graças E a Deus. muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado mesmo, porque é sempre bom estar conversando com vocês sobre isso e aprendendo, né? Porque eu tô aqui, eu tava aqui aprendendo, inclusive várias indicações massas, coisas que eu não conhecia, e que é sempre bom estar no repertório. A gente fica muito preso, né? Naquilo que a gente gosta. E é muito bom quando a gente sai do que a gente costuma e começa a ver com outros olhos, né? Isso é muito bom. Muito obrigado pela oportunidade e vamos lá. Valeu, Dan. E também Vini. Valeu, Vini. Obrigado. Vinícius Rios. Vini sempre gosta de estar publicando lá no Instagram dele coisa de bastidores. Sim, eu gosto. Se você gosta de essas ver diquinhas aí. se você gosta de ver make-off de filme, se você gosta de ver bastidores, me segue que tem todo dia eu posto umas coisinhas lá, assim. Gosto bastante, sou bem... É bom. Estou ansioso já para ver, né? É o famoso... Make-off de filme. Fazer igual o Casimiro, me pega de um jeito diferente e eu compartilho. Mas eu até esqueci de falar que Bruno também produz sempre conteúdo no Instagram dele. Desculpa, Bruno. Isso é verdade. Os conteúdos do Bruno são sensacionais. Muito bons também. Só tem fã aqui de Bruno porque realmente é muito bom. Ele explica. Muito se bom. você tem, Agora não faça como eu, que consumia os conteúdos de Bruno e esqueceu de seguir ele. Tem que seguir eu era um vacilão. Sigam e curtam o conteúdo, tá? Aí também tem... Mas o importante é assistir e entender. Se entendeu, tá valendo. Cada vez buscar mais aprendizado. E também não vamos deixar de fazer o jabá do pessoal aqui, né, Marco? Temos aqui o nosso amigo Bruno com a Recreio Filmes, né? Quem quiser seguir também, fica à vontade. Aqui em cima de mim tem o nosso amigo... Olha lá, o Recreio Filmes, tá vendo? Sem nenhum fim lucrativo. Sem nenhum. Sem nenhum. A direção de arte aqui que mandou eu vir usar essa caneca. Nada, não entendi. Vou até falar aqui, por favor, estagiário, tira isso aqui, troca aqui uma pela outra. Aqui em cima nós temos Dan Victor com a extinta Calango Filmes e agora Candeeiro Filmes. Agora é Candeeiro Filmes que está sendo reativada agora 2022. Reativada. Vamos fazer muita coisa juntos, parcerias aí, viu, que está vindo a caminho. Aqui do meu lado, aqui, eu nunca sei, que é sempre invertido a câmera. Aqui está Marquinho, dono, sócio proprietário da Ticuna Filmes. Quem quiser. Junto com o Vinícius, a gente tem essa produtora aí, tá a Ticuna Filmes, que é o nosso selo, né? Para tudo que a gente produz, para tudo que a gente. As nossas loucuras. A gente quer botar aí no mundo. A gente usa a Ticuna como selo, sempre também em parceria, né? Enfim. Vocês podem acompanhar lá. Mandar jobs também, porque é bom pra gente. Eu amo de montão essa Ticuna Filmes. Porque... Aí, tá vendo? E é isso aí. Esse meu arroba também tá aí, Marco V. Rocha. Eu não faço muito, eu mais sumo do que apareço. De vez em quando eu falo sobre cinema lá também. Deixa eu falar um negócio aqui. Marquinho aqui. Ele fez uns 2 conteúdos aí muito massa sobre cinema, onde ele abordou de forma muito pessoal. Verdade. Você chegou no ponto, viu? Vamos cobrá-lo agora. Muito bom. E será que eu vou continuar fazendo, meu Deus? Muito bons conteúdos. Eu me arrepiei assistindo aquele vídeo. Só resta vocês irem lá no Instagram dele e cobrarem. E ele também tem canal no YouTube. Eu não sei o nome. Olha só. Canal de YouTube Keep away. Não, das antigas. Não façam isso. Não procurem. Não procurem. Esqueçam. Vamos botar um pi na edição. Bota um pizinho aí. Não pode, não. Mas é isso, gente. Não vamos prolongar mais, não. Obrigado a todo mundo que ouviu. Muito obrigado. Aqui. Todo mundo que até assistiu. A próxima. Todo mundo que assistiu também, porque agora tem essa parte visual aí no Instagram, audiovisual no Instagram. Mas é isso, gente. Obrigado por todo. No YouTube. Perdão, no YouTube. A gente tá falando todo de Instagram aqui que eu me confundi. Enfim, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Valeu, galera, pela participação. Tchau. Até a próxima e bons filmes, gente.